Salve, salve investidores! Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, né? O cuidado que a gente precisa tomar ao montar uma carteira de renda mensal. Os grandes erros, né, que a gente pode cometer ao tentar montar esse tipo de carteira de investimentos. E o primeiro deles, pessoal, são as ações que pagam dividendos todos os meses. Sim, existem ações com essa prática, né, de remunerar o acionista todos os meses. Recentemente, né, o site Money Times soltou uma grande matéria explicando que você pode acabar perdendo dinheiro apenas focando em dividendos mensais. E um ponto me chamou muita atenção dessa matéria foi que muitos investidores simplesmente investem em ações pagadoras de dividendos baseada em listas encontradas na internet. Bom, pessoal, o que a gente encontra nessas listas, né, muitas vezes criadas por influenciadores, é a ação BES4, o Banco Banestes, né? Muitas das vezes citadas aí até como uma ação principal, um grande alicerce para a sua carteira de renda mensal, porque o banco ele tem a prática de pagar dividendos todos os meses, né? O banco, pessoal, realmente tem a prática ali de fazer pagamentos, né, todos os meses como reloginho, inclusive em alguns meses do ano ele paga um dividendo aqui mais interessante, mas o fato é que a maior parte dos meses o banco paga apenas 2 centavos de JCP, né? Lembrando que o JCP ainda é preciso descontar 15% de imposto de renda. Então esses pagamentos acabam ficando um valor quase que insignificativo, né? Além disso, pessoal, temos que levar em consideração que o banco é uma empresa muito regionalizada e também é uma estatal do governo do estado do Espírito Santo. Outra coisa que podemos ver, né, analisando os dados friamente, é que o banco realmente teve uma grande valorização em 12 meses, 71,97%, é um dividend yield até que razoável, né, 6,29%. Mas olhando esses dois dados, me parece ser um banco mais de oportunidade, né, já que quem comprou o banco aqui, por exemplo, a R$6 e vendeu por 12, né, lucrou 100%, né, na venda das ações, do que propriamente ser uma ação boa para compor a sua carteira de renda mensal. E quando a gente olha para o histórico de dividendos do banco, isso fica mais claro ainda, né? Você vê que em 2022 foi o primeiro ano que o banco fez um bom pagamento de dividend yield, né, 9%. O histórico do banco não é tão bom assim, tanto é que a média de pagamento de dividendos do banco é 5,55% de dividend yield. Então, às vezes, pessoal, vale mais a pena você colocar uma ação que tenha menos recorrência de dividendos, né? Pague aí somente 2 ou 3 vezes no ano, mas pague um dividendo, né, no final das contas de 10, 9%, do que você colocar um banco como o Banestes, que paga dividendos todos os meses, mas no final do ano apenas vai te remunerar em 5,55% na média. É um ponto de atenção, a gente precisa tomar cuidado com isso. E o segundo erro muito comum, pessoal, são as ações que pagam dividendos em cada mês, né? São as listas que a gente encontra na internet que casam, né, uma determinada empresa com um pagamento em determinado mês. Muitas das vezes, pessoal, a gente se depara com alguns conteúdos e listas na internet atrelando os dividendos das empresas, né, a um determinado mês do ano. Mas é preciso ter muito cuidado, principalmente os investidores iniciantes. Vamos fazer análises, né, para a gente entender melhor essa situação. Bom, pegamos aqui a ISA-CETEP como exemplo, né, pessoal? Aqui em cima, né, o criador de conteúdo, ele colocou a ISA-CETEP como uma possível pagadora de abril, de julho, de outubro e também de dezembro. Quando a gente faz uma análise aqui no site Status Invest, o mês que a ISA mais costuma pagar dividendo, mês de janeiro, né, foi o mês que a empresa mais pagou durante a sua história. É justamente o mês aqui em cima no cronograma que não consta a empresa. Outra coisa interessante, né, é que a empresa, pelo cronograma aqui em cima da internet, coloca a ISA-CETEP como uma empresa quase que coringa, né? E realmente a ISA sempre foi uma grande pagadora de dividendos, mas olha o histórico recente da empresa, né? Em 2022, por exemplo, ela fez somente um pagamento de dividendos, que foi janeiro, justamente o mês em que a empresa não consta aqui no cronograma. Em 2023, novamente, a empresa só fez um pagamento de dividendos, que foi em abril. Até consta aqui a empresa como uma possível pagadora de abril. Mas dá uma olhadinha, pessoal. Em todo o histórico da empresa, ela só pagou 2 vezes em abril. Em 2023, que foi o seu último pagamento, e em 2020. Olha o intervalo que a empresa passou sem pagar em abril, né? De 2014 a 2019, a empresa não pagou em abril. Em 2021, em 2022, também não pagou em abril. Então, pessoal, eu não quero falar que quem gerou esse conteúdo está completamente errado, né? Mas o fato
fato é que a gente não pode atrelar a empresa a um mês específico, porque o pagamento de dividendos ele depende de muitas variáveis. Vamos utilizar outra empresa como exemplo. Bom, pessoal, pegamos aqui outro exemplo, né? Agora vamos falar da Taesa. Pegamos um outro conteúdo aqui na internet, coloca a Taesa como uma grande representante aqui de pagamento de dividendos em janeiro e também em agosto. E olha só, né? Analisando aqui, pessoal, a Taesa realmente em 2023 pagou em janeiro, também pagou em agosto. Ok? Mas quando a gente faz uma análise um pouquinho mais profunda, né, a gente consegue analisar que a primeira vez dentro da sua história que a Taesa paga em janeiro foi justamente em 2023. De 2022 a 2013, a Taesa nunca tinha pago dividendos em janeiro. E 2024, será que ela vai pagar em janeiro também? Não sabemos, né? Não tem como saber. É esse o ponto onde eu quero chegar. É muito difícil você atrelar uma empresa como representante de um mês, tá bom? Você precisa ter muito cuidado com isso, porque possivelmente se você seguir esses cronogramas, você vai acabar se frustrando. E outro grande erro, pessoal, é o número excessivo de ações na carteira de investimentos. Olha esse exemplo, né, onde o gerador de conteúdo colocou 12 ações, né, como um exemplo de carteira para você receber dividendos todos os meses. Uma prática que a gente já viu em quadros anteriores que é muito provável que dê errado, né? E você vai encher a sua carteira de ações. Não que essas ações aqui sejam ações ruins, né? Muito pelo contrário, mas não é uma prática muito boa você ter muitas ações na sua carteira de investimentos. Você acaba pulverizando demais, pessoal. E aí você começa a ter algumas dificuldades, como acompanhar notícias de muitas empresas, ter obrigação aí de ler muitos relatórios, não ter boa concentração nos aportes. Vamos dar uma olhadinha num corte, né, de um vídeo da Louise Barsi, que ela fala justamente sobre isso, né? Qual o número ideal de ações dentro de uma carteira? A gente fala com muita gente que quer começar uma carteira na Bolsa de Valores de uma forma muito pulverizada. Começa a te gerar alguns transtornos. Você não consegue gerir a sua carteira de uma forma eficaz, você não vai ter um retorno de dividendos representativo. Então, no começo, o foco é concentrar. Uma convenção aqui que a gente acabou criando dentro do AGF é justamente multiplicar o número de anos em que você entrou na Bolsa, em que você está na Bolsa, vezes 3. Se o número de ações que você tiver em carteira for superior a esse número, eu acho que é um sinal de que talvez você esteja pulverizando demais. Então, por que a gente costuma muito falar isso? Principalmente porque a gente vê pessoas seguindo carteiras recomendadas. Chegamos aí no resumo final, pessoal. Vamos às considerações finais do nosso vídeo. E a primeira delas é ter muito cuidado com as listas de ações na internet, né? Nem sempre essas listas vai servir para o seu caso, tá bom? Então é preciso ter muito cuidado. Segunda consideração, concentre-se em comprar poucas e boas empresas. As empresas, elas não são ativos com características de pagar dividendos todos os meses. Não adianta você tentar querer encaixar uma empresa em um determinado mês do ano. Isso não vai dar certo. O mais indicado é você pegar todo o dividendo que você recebeu durante o ano e dividir por 12, tá bom? Aí você vai ter a noção exata quanto recebeu de dividendo todos os meses. E a terceira consideração é que se você realmente se importar muito em receber dividendos todos os meses, passe a considerar os fundos imobiliários, porque são ativos com essa característica de pagar dividendos, de pagar proventos todos os meses para os seus cotistas. Desejo a todos bons investimentos e fui!